Eu acho que a gente não precisa estar enfiado na igreja todo dia para a gente poder ter comunhão com Deus. Também acho que ir na igreja não me salva, não me leva para o céu, não me torna uma pessoa melhor. Eu não preciso estar lá todo dia olhando para a cara de todo mundo, batendo cartão para provar para ninguém que eu sou crente. Essa é uma das frases que a gente ouve muito por aí. Eu vou te confessar que eu já pensei isso e eu já agi desse jeito. Mas segundo a Bíblia, esses pensamentos vão na contramão daquilo que Jesus nos ensina na palavra. Meu nome é Priscila e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Baseado na leitura de Hebreus 10, a gente vai entender os privilégios que nós temos como cristão de servir ao Senhor. Servir ao Senhor a tempo e a fora de tempo, servir ao Senhor na igreja, servir ao Senhor na nossa vida, servir ao Senhor na nossa casa, ao nosso trabalho, servir ao Senhor como templo que somos, né? Somos habitação do Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa entender, sim, que nós somos a igreja, mas isso não pode ser uma desculpa para que a gente fique em casa ou fuja da responsabilidade de congregar uns com os outros, porque isso é essencial no reino de Deus. Nós não vamos morar na sala sozinha, não vai ser uma rua só minha, um condomínio onde só eu moro. Nós vamos morar em mansões celestiais, todos juntos com o nosso Senhor. E esse princípio de convivência é para o céu, mas também é para a terra. A gente precisa entender que essa desculpa, essa frase de que a gente não precisa estar na igreja, não precisa bater carteirinha para poder provar para ninguém, é verdade, mas não é um princípio. Nós precisamos entender, segundo a palavra de Deus, que há um princípio de comunhão para nos mantermos vivos e saudáveis, segundo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que o véu foi rasgado, né? Antigamente, no Velho Testamento, nós precisávamos de intermediário. O sacerdote entrava no Santo dos Santos. Nós, pessoas comuns, não podíamos passar esse véu. E aí, quando a palavra fala que o véu foi rasgado e tudo se fez novo, está falando de comunhão, de estar junto com o Senhor. E esse véu foi rasgado. Agora eu não preciso de intermediário, agora eu posso entrar na presença de Deus a hora que eu quiser, a hora que Ele me chamar, a hora que eu precisar, né, chamar por Ele. A gente tem um veículo de comunicação que é a oração e Ele está o tempo todo nos ouvindo e quer nos ouvir, na verdade. Seguindo, né, esse véu rasgado, esse relacionamento pessoal e intransferível, vem a confissão de fé. Primeiro eu reconheço que eu preciso dele, o véu foi rasgado e eu preciso me apresentar. Depois eu confesso ao Senhor Jesus como meu único Salvador, eu levanto a minha mão e eu digo, eu aceito o seu chamado, eu aceito o teu amor, eu faço parte da tua tribo, vamos dizer assim, né? Nós nos disponibilizamos para Deus e para aquilo que Ele deseja que nós façamos, segundo as Escrituras, segundo aquilo que Ele está nos dizendo ali. Não adianta só ir à igreja, não adianta só acreditar que o véu foi rasgado, não adianta fazer a confissão de fé. O que nos faz entender a necessidade de estarmos juntos é a leitura da palavra de Deus. A gente precisa nos manter afiados na leitura, naquilo que ela diz para a nossa vida. A gente precisa nos manter com a mente, com o coração aberto, né? Como diz o salmista, com as nossas mãos e o coração puro, limpo, para a gente poder entender as entrelinhas da palavra de Deus, para a gente não ficar aí criando desculpas. Desculpas de quê? Desculpas para minha preguiça, desculpas para minha frustração, desculpas para minha falta de jeito, para minha falta de contato com as pessoas, para minha falta de amor com o meu próximo, para minha falta de amor comigo mesmo, porque a Bíblia vai me dizer que eu preciso amar o outro como eu amo a mim. Se eu não estou conseguindo amar o outro é porque eu não estou me amando. Tudo é uma engrenagem, sabe? Eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo a mim para que eu possa amar ao próximo.
E se algum desses pilares estiver quebrados ou não estiver funcionando bem, certamente a gente vai ter o entendimento que não precisamos de ninguém. A gente vive pensando na eternidade, né? Jesus disse aos discípulos que eles não precisavam ficar preocupados, que eles estavam ficando sozinhos temporariamente, mas ele ia deixar o Espírito Santo de presente para eles, e ele também ia para os céus preparar a morada, preparar o nosso lugar para voltar e nos buscar. E é baseado nessa promessa de Jesus que a gente segue o nosso dia a dia, que a gente segue a esperança da eternidade, que a gente segue crendo que amanhã vai ser melhor que hoje, que a gente segue crendo que a gente pode chorar à noite, mas o amanhecer, a alvorada vai ser diferente, vai trazer alegria. Cada dia tem a sua particularidade, nada dura para sempre, e a gente vai vivendo, acreditando, alimentando o nosso coração, nossa alma, com tudo isso que a palavra nos ensina. E é importantíssimo a leitura para que a gente não se desvincule daquilo que Deus tem para nós como princípio. E um desses princípios é o congregar, né? Essa leitura que a gente está fazendo aí, ó, 10, o 25 vai dizer: não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, tantos mais quando vedes o dia que se aproxima. O que o escritor está tentando nos dizer? Quanto mais está perto o dia da vinda de Cristo, mais nós precisamos estar uns com os outros, né? Porque sozinhos a gente não consegue. Como fazer admoestações? Corrigindo aquilo que a gente entendeu em nós, nos usando de exemplo para os nossos amigos, para os nossos irmãos, dizendo: olha, eu fazia isso, como eu disse no começo do vídeo, não é só eu corrigindo ao próximo, mas é também eu corrigindo a mim, eu olhando para dentro de mim, eu pensando o que eu preciso melhorar. Quanto mais se aproxima o dia dessa volta de Jesus, mais apertadas as coisas ficam, mais difíceis, mais turvas, mas mais o nosso coração precisa estar cheio de fé e de expectativa de que o Senhor não nos deixou só. E às vezes a esperança do porvir, ela é ótima e ela é o que nos mantém acelerados, mas é uma esperança invisível. A gente não consegue ver com os nossos olhos humanos e às vezes isso nos deixa um pouco desacreditadas, não do Senhor e nem da palavra, nem do Evangelho, mas tem hora que a nossa humanidade pensa: poxa vida, será mesmo que eu estou no caminho certo? Será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa? Será mesmo que eu tenho que fazer isso ou aquilo? E o que não vai nos dar essa expectativa de que está tudo bem é o outro. Provérbios vai nos dizer que nós somos como o ferro afiando o ferro. O ferro, enquanto afia um outro ferro, há atrito, há faísca, fagulhas, né? Ele entra no forno numa temperatura altíssima e ele é forjado por um outro ferro nas mãos do ferreiro, e depois que ele ganha a sua forma desejada, ele sofre um choque, né? Um choque de temperatura, e ele entra na água. E assim a nossa vida. Uma hora eu sofro um superaquecimento, e aí eu venho para a mão do ferreiro, que é o Senhor, e ele pega uma outra pessoa para me dar forma, e aí nessa forma é fagulha, nessa forma é barulho, nessa forma é faísca, e aí de repente eu tô no formato certo e eu penso que tá bom, mas não tá. Eu entro num choque térmico e vou para dentro de um balde d'água. E é assim que funciona o nosso afiamento, o nosso estreitamento de laços. Deus, ele é um Deus comunicável, ele é um Deus de relacionamento. Se ele quisesse ficar sozinho, ele não tinha nos criado o mundo, nos dado de presente para morar aqui. Ele gosta de pessoas e ele passou esse princípio pra gente, porque nós somos imagem e semelhança dele. Então aquilo que ele tem como princípio, nós também temos que ter. E esse princípio de conviver é um princípio que a gente não pode abrir mão. Por isso o inimigo, ele luta tanto
para que a gente possa desistir de conviver, desistir de algumas pessoas, desistir de estar perto, desistir de ir à igreja, desistir de dar o culto racional em comunidade, em comunhão, em união. Nós não podemos receber isso como uma verdade para o nosso coração, porque não é verdade. Se eu lhe dizer que isso tudo é muito fácil e romantizar, botar aqui ó, coraçõezinhos para subir e dizer que é uma maravilha viver em comunhão, eu vou estar mentindo, porque não é fácil. E eu acho que é exatamente por isso que a Bíblia vai nos dizer um monte de histórias que a gente precisa conviver, para estar sempre afirmando isso em nós, porque senão a gente cria uma verdade que não precisa de ninguém e aí fica sem ninguém mesmo. É difícil, é só a gente pensar como a nossa família, a gente está de bem com eles o tempo todo, a gente está concordando o tempo todo, a gente está feliz o tempo todo. Não estamos. Mas a gente abre mão da nossa família? Não, a gente não abre. A gente deixa de amar? Não. A gente até pode ficar com raiva por um tempo, por um período, chateado, magoado, mas a gente não abre mão deles. E é assim com a nossa família também no reino de Deus, sabe? Eu não estou querendo lhe dizer que você precisa estar enfurnado dentro da igreja todo o tempo para que você tenha um relacionamento com Deus mais estreito. Mas eu estou te dizendo e te afirmando, segundo a Bíblia e as Escrituras vai nos direcionar, que nós precisamos ter uma casa espiritual, precisamos estar implantados em algum lugar, precisamos frutificar, precisamos deixar as nossas raízes crescerem, sabe, numa terra boa, uma terra adubada, uma terra fertilizada, aonde o Senhor venha dar o crescimento para que a gente possa frutificar. E para que serve um fruto? Para alimentar. Se não tiver ninguém para comer o fruto, ele apodrece. Se a gente não frutificar como árvore, a gente não serve para nada. A Bíblia também vai dizer isso, que a árvore que não dá fruto vira lenha. Nós precisamos estar bem com as pessoas, nós precisamos de uma casa espiritual para congregar, nós precisamos ser a igreja, nós precisamos ir à igreja, nós precisamos nos amar antes de querer amar alguém. Tem alguns passos que a palavra de Deus vai nos instruir e que a gente não pode abrir mão. E se você aí do outro lado está pensando, mas eu não consigo alguma coisa, eu não consigo conviver, eu não consigo me sentir bem. Eu também já tive um tempo em que não conseguia. Já teve um tempo que foi tão difícil para mim que no meio do culto eu levantava, ia para o banheiro e colocava as mãos na minha própria cabeça e clamava o sangue de Jesus, falando: Senhor, essa é a tua casa e eu preciso me sentir bem neste lugar. E eu saía dali, voltava para o culto, ficava lutando com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, para que eu pudesse me sentir bem na casa do Senhor. E esse tempo passou, por isso eu estou te garantindo que passa, porque eu vivi um tempo devastador, onde eu tinha certeza que eu não precisava de ninguém. E o desejo do meu coração, enganoso, era que eu quisesse ter uma igreja só para mim, era que não precisava de gente, era que as pessoas não serviam para nada. E quando eu fui entendendo os princípios da palavra e o quanto o inimigo estava querendo corromper esses princípios na minha vida, a coisa começou a mudar de figura, sabe? E hoje eu vim gravar aqui na minha igreja para te dizer o quanto eu amo este lugar. São 14 anos que eu estou aqui implantada nessa casa, servindo com alegria e com amor. Mas eu já passei por muitas fases, por muitos períodos, por muitas questões, até eu chegar aqui, ler isso para você e te dizer: é possível. Não desista de ter uma casa espiritual para você. Não desista das pessoas, não desista de conviver, porque o salmista vai nos dizer que o Senhor está onde há comunhão. O Senhor ordena a bênção aonde há comunhão. A comunhão é como a unção do sacerdote, a comunhão é como a vida que o orvalho traz às plantas. A comunhão é imprescindível para nossa sobrevivência. Não desista dela, lute,
ore por você. Seja verdadeiro, abra o seu coração, diga o que tem se incomodado aí dentro para o Senhor. E certamente Ele vai lhe dar o caminho a seguir, as palavras e as orações que você precisa fazer para refazer esse projeto na sua vida. Tá bom? Fique com Deus, não desista da convivência e até a próxima.